psicomotricidade relacional. A psicomotricidade relacional, ela vai ter muita contribuição da psicanálise, viu, Luiz? Glauber também, mas alguém que gosta da psicanálise. Ela é uma terapia, ela é um movimento, né? Ela é uma abordagem dentro da psicomotricidade que vai trabalhar muito a questão da psicanálise, né? Essa questão da relação. Ele vai deixar de focar no problema, no atraso cognitivo, para focar no sujeito, para focar nas relações que esse sujeito estabelece consigo mesmo e que estabelece com o mundo. Né? O André Lapierre, ele é contemporâneo, eu não sei se ele ainda está vivo, mas eu sei que a filha dele está viva. Inclusive, ele já veio aqui em Fortaleza dar diversos cursos. O André Lapierre, ele vai trabalhar muito a questão do jogo. E, em geral, uma das diferenças da psicomotricidade relacional é que ela não trabalha com um jogo direcionado, ela vai trabalhar com um jogo mais livre, né? Com uma brincadeira mais... que a pessoa fique à vontade, sem objetivos, sem regras. E ele vai trabalhar muito a questão dos papéis, né? Os papéis que você quer desempenhar, a forma como você desempenha esses papéis. Então, a psicomotricidade relacional vai trabalhar muito, eu trouxe até essas imagens para vocês, bola, colchonete. Geralmente, a sala de um psicomotricista relacional é enorme, né? Tem muito espaço para a pessoa se expressar, tem muito espaço para a pessoa existir. Essa dinâmica de contato, de convivência com os outros é uma coisa muito forte na psicomotricidade relacional. Tá? E agora eu vou começar a falar de algumas brincadeiras. Eu trouxe muitas brincadeiras, algumas estruturadas, algumas que não fui eu que inventei, né? São coisas que vocês já conhecem, mas eu acredito que seja importante relembrar vocês o que a gente consegue avaliar, quais são os elementos psicomotores que vão estar envolvidos, que podem nos ajudar tanto para uma avaliação, para um diagnóstico, que a gente vai ver um pouco melhor na próxima aula, como também para nos ajudar a trabalhar mesmo, né? A gente já observou alguma dificuldade e a gente vai poder trabalhar essa dificuldade nessa criança. O primeiro jogo que eu trago é o pega-vareta. Vocês conhecem o pega-vareta? Pessoal, vocês percebem que como um joguinho simples, como o pega-vareta, né? Que é aquele das varetinhas que você solta e que você vai tentando tirar a varetinha sem mexer nas outras varetas, vocês conseguem trabalhar todos os elementos psicomotores. Por exemplo, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, lateralidade, noção de espaço, noção corporal, porque eu tenho que saber se a minha mão ali não vai caber, se a minha mão não vai fazer, a forma como eu coloco meu corpo. Então, gente, você consegue trabalhar todos os elementos psicomotores num joguinho super simples como pega-vareta. Se eu não me engano, uma coisa que os alunos recém-formados me perguntam muito, professora, quais são os brinquedos que eu compro? Esse é um brinquedo, gente, que é indispensável. Uma outra coisa que a gente consegue trabalhar no pega-vareta, não sei se vocês lembram, tem uma regra que, por exemplo, o azul vale 2, o vermelho vale 4, tem uma pontuaçãozinha lá. Então, você consegue trabalhar também com a criança, na brincadeira do pega-vareta, essa questão do reconhecimento das cores. Se a criança consegue bolar uma estratégia, né? Não, eu vou pegar esses aqui, vou pegar primeiro os mais fáceis e depois pegar os mais difíceis. Se a criança, no final, ela vai conseguir somar de forma adequada, né? Se ela vai conseguir separar depois, né? Não, eu peguei vários, os verdes, os amarelos, qual é a estratégia que ela vai usar para somar? Então, vamos supor que ela separe todos eles direitinho e depois vai fazendo a soma. Ou então, se ela vai somando na doida. Então, isso tudo, numa brincadeirazinha simples como essa, você consegue avaliar todos os elementos psicomotores e ainda trazer alguns outros elementos, tá bom? O outro jogo que eu trouxe é o Twister. Vocês estão vendo esse joguinho em que as crianças ficam botando a mão no chão, numas coisinhas coloridas? Esse é um jogo em que eu tenho outra versão que é melhor de vocês verem, que você vai rodar a rodinha, então a criança, a gente vai dizer mão direita no verde, pé esquerdo no azul. Esse é um jogo que você vai trabalhar muito a questão da lateralidade e muito também a questão da coordenação motora. Vocês já devem ter observado em vocês mesmos, quando vocês vão para academia, vão fazer alguma atividade, ou até para o supermercado, pronto. Vocês têm uma mão que vocês conseguem carregar mais peso do que a outra? Isso é por quê? Porque é natural que às vezes a gente tem um lado melhor desenvolvido do que o outro.
Então, essas brincadeiras vão nos ajudar a ter essa percepção do nosso corpo, né? A saber qual do nosso lado é mais eficiente, qual do lado não é. Então, esse é um jogo que você consegue trabalhar diversos pontos dos elementos psicomotores. É um ótimo instrumento para a gente avaliar o nosso grupo, né? A nossa sala de aula, por exemplo, de uma forma mais geral. Se você for trabalhar na educação infantil com muitas crianças ao mesmo tempo. Então, se você vai fazer um trabalho clínico individual, eu gosto muito do pega-vareta. Mas se você vai fazer um trabalho coletivo, com uma turma em sala de aula, com adolescentes também é um jogo muito bacana. Lembrando que nem todo jogo ele é adequado para todo mundo, né? O pega-vareta é uma brincadeira... Eu acho que o pega-vareta é meio um clássico, todo mundo gosta de brincar. Mas se você vai trabalhar, por exemplo, com adolescentes, eles podem se sentir um pouco infantilizados. Então, eu gosto muito de dar o exemplo do pega-vareta e do twister como um comparativo. Vou trabalhar com crianças maiores, eu acho que o twister vai ter uma adesão melhor do que o pega-vareta. Um outro joguinho que eu trouxe, que é um joguinho muito simples, que é um jogo que vai trabalhar muito essa noção de tempo e espaço e que vai trabalhar muito essa questão da motricidade fina, é esse joguinho que vocês estão vendo que é num papelão, em que a criança tem que colocar, a criança ou a pessoa que tiver com alguma deficiência cognitiva, né? Colocar como é o nome disso, gente? Os botões em cima, né? Seguir. Esse modelo de jogo você pode fazer tanto em miniatura, que é para trabalhar a pinça, que a criança vai colocando um por um, ou então você pode trabalhar ele grande. Eu gosto muito de trabalhar ele em sala de aula. A gente coloca uma fita crepe no chão, fazendo esses movimentos, e a criança tem que seguir com o pé. Então você pode trabalhar tanto ele de uma maneira mais fina, que é com esse modelo, ou então trabalhar de uma motricidade mais ampla, que é nesse modelo que a gente faz no chão. Uma outra brincadeira que é muito bacana é a amarelinha. Alguém pode me explicar como é que brinca de amarelinha? Então, a amarelinha, gente, é um jogo em que você tem uma regra, né? Que você tem que jogar a pedra, tem que acertar a pedra naquele lugar. Em seguida, você vai pular, tem que ir e tem que voltar. Na volta, pegar a pedra de volta para jogar na próxima rodada. Então, a amarelinha é um jogo que vai trabalhar muito a questão do equilíbrio, né, da coordenação motora ampla também, da noção espacial, a questão da lateralidade. Então, é um jogo que ela vai trabalhar muito a questão do corpo. E a criança tem que ter noção de corpo para conseguir executar todas essas operações, né? Então, a amarelinha é um jogo muito rico, é um jogo muito bacana para a gente trabalhar todos esses elementos. Trouxe também o elástico. Alguém aqui brincou de elástico? A brincadeira do elástico é uma brincadeira que geralmente você vai ter que ter ali 2 ou 3 pessoas. Você pode botar numa cadeira, um elástico e uma outra pessoa, para você ter que ir pulando e cumprindo os desafios, né? O elástico, brincar de corda, por exemplo, são brincadeiras que vão trabalhar muito os elementos psicomotores, assim como trabalhar as questões cognitivas, né? Atenção, memória, concentração. Essas brincadeiras você tem que seguir uma série de passo a passo, né? O elástico, eu te confesso que eu não lembro muito bem quais são os passo a passos do elástico, mas tem vários desafios que precisam ser cumpridos. Então é uma brincadeira simples, rápida, barata e que é muito divertido, né? O elástico, ele tem uma fase que você só tem que pular com uma perna só. É bem interessante. Se você colocar outra perna no chão, você perde o jogo. É muito legal. Uhum. O elástico é uma brincadeira bem rica que dá pra fazer várias coisas. O último jogo que eu trouxe dessa rodada é o bom e velho forca. Vocês já brincaram de forca? Já tem. A forca é um joguinho em que você vai tentar adivinhar, né, alguma palavra a partir das dicas que são dadas. Então, a gente consegue trabalhar a motricidade fina da criança na hora de escrever, a gente consegue trabalhar ali o raciocínio lógico da criança. Então, é um jogo que, além de elementos psicomotores, a gente também vai avaliar elementos cognitivos. Então, são joguinhos simples, mas muito ricos para essa questão de avaliação, diagnóstico. Lembrando que a gente também tem que lembrar que nem sempre a gente, quando vai trabalhar adultos, por exemplo, a gente também pode trabalhar o jogo, né? A gente também pode trabalhar uma série de brincadeiras, contanto que esse jogo seja escolhido, né? Ou essa atividade seja escolhida de uma forma respeitosa,
né? Respeitosa no sentido que muitas vezes quem trabalha com idoso, por exemplo, tem uma tendência a querer infantilizar os idosos. E isso não é legal. Então, em geral, quando a gente vai fazer as nossas escolhas, quem vai trabalhar principalmente com geriatria, tem que ter cuidado, né? Pode trazer jogo sim, pode brincar sim, com criança, com adolescente, com adulto, com idoso, mas a gente também tem que saber fazer as escolhas. Eu vou terminar essa aula por aqui, tá certo? Na próxima aula eu continuo apresentando a vocês alguns jogos, principalmente os jogos que foram desenvolvidos no meu grupo de extensão. Então, na próxima aula eu vou falar pra vocês de algumas coisas que a gente já desenvolveu. Inclusive, a maioria dos jogos que eu vou apresentar são jogos que, né, foi as minhas alunas que fizeram. E agora eu vou dar algumas orientações para vocês em relação à nossa atividade avaliativa, tá certo?